Como imaginar o inimaginável? Não imaginando, deixando um vazio, por exemplo, imaginando timidamente só uma pequena parte, somando o máximo de imagens possível. Ao longo da história, milhares de artistas tiveram que lidar com essa pergunta, e no caso do cristianismo, da representação visual do Deus cristão, as respostas foram extremamente variadas, desde algumas que parecem mais familiares para a gente hoje, como o ancião no meio das nuvens, até algumas perturbadoramente estranhas, como o Deus trifronte ou trifacial, que pode parecer bem incomum, mas na verdade é um tipo de representação que foi tão comum que teve que ser proibida oficialmente pelo Papa mais de uma vez. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nessas imagens para entender melhor de onde que isso vem, por que teve tanto apelo esse tipo de imagem e por que isso também deu tanto problema. E para começar a entender isso, a gente precisa falar sobre a doutrina da Trindade. Tem uma lenda muito interessante medieval que diz que Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, o famoso teólogo do quarto, quinto século, ele estava numa praia e viu um menino colocando água, pegando água do mar e colocando num buraco que ele tinha feito ali na areia. E aí o Agostinho perguntou para ele o que ele estava fazendo. E o menino falou assim: eu estou colocando aqui, estou querendo colocar toda a água do mar nesse buraco. E aí o Agostinho falou assim: não, mas isso é impossível. E o menino respondeu: é a mesma coisa de você tentar colocar o mistério da Trindade dentro da sua cabeça. E aí o menino sumiu, sei lá, tem essa ideia de que o menino seria um anjo, ou às vezes essa história aparece como um sonho de Agostinho, mas a moral da história, que Agostinho estaria refletindo, tentando compreender, assimilar completamente o mistério da Trindade, de que Deus é um e é três, e ele recebe essa orientação de que isso, na verdade, excede a razão. Apesar disso, Agostinho escreveu bastante sobre a Trindade, sem pretender esgotar o assunto, mas ele escreveu muito, dissertou o máximo que ele conseguiu dentro dos seus limites sobre esse tema. Tem um livro dele chamado De Trinitate, da Trindade, sobre a Trindade, inclusive, que é dedicado especificamente a isso, que é defender essa doutrina central ali para o cristianismo que ele considerava ortodoxo, o correto, que diz que Deus é um, é apenas um Deus, mas três pessoas. Não são três deuses, não são três partes, essas pessoas não são três partes de um Deus, não são três modos, três expressões diferentes de um mesmo Deus, não há subordinação, não é que Deus Pai é o único, mas comunica a sua divindade para o Filho e para o Espírito Santo, não. Cada pessoa é plenamente Deus. Só que qual que é a lógica, a matemática disso? A conta não fecha, fundamentalmente. Então, o Agostinho, ele recorre no texto, no De Trinitate, a várias analogias, não para resolver o mistério da Trindade, mas para permitir algum tipo de contemplação, algum tipo de relação, algum tipo de entendimento, ainda que parcial, desse mistério da fé. Mas lá no final do livro, ele deixa isso absolutamente explícito, que toda a imagem que ele apresentou ali é falha em algum ponto. Elas são só realmente tentativas. Elas têm um caráter pedagógico, para ir guiando o fiel ali na sua reflexão teológica, mas no final das contas, ele cita um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz: porque agora vemos por espelho em enigma. Nessa passagem, Paulo está dizendo que a nossa compreensão desses mistérios, da realidade mais profunda, é imperfeito, que a gente vê num espelho, o espelho, pensando sobretudo o espelho na antiguidade, como um objeto reflexivo, mas muito embaçado, então a gente vê assim sem tanta clareza, e da mesma forma é possível contemplar a Trindade dentro dos nossos limites, mas isso não reflete a perfeição do que está sendo contemplado. Num sermão, fora desse texto, tem um sermão de Agostinho, que é o sermão 117, que tem uma frase que eu acho que resume muito bem isso, que é: se compreendes, não é Deus. Então, se você entendeu perfeitamente, então você não entendeu nada. E claro que essa discussão sobre Trindade, ela não se resume ao pensamento de Agostinho, Isso aí é um longo percurso na construção da teologia cristã, passando por concílios, passando por reuniões de bispos, de lideranças cristãs ali. O principal, o primeiro, é o Concílio de Nicéia, em 325, que discute muito a relação do Pai e do Filho. Aí tem o Concílio de Constantinopla, em 381, que discute a situação do Espírito Santo nessa relação. Depois tem o Concílio de Éfeso, em 431, e o de Calcedônia, em 451,
que discutem a questão da unidade do Filho, né? Porque o Filho também tem um aspecto de divino e de humano, como é que essas coisas se relacionam e como é que isso tudo se relaciona com a questão da Trindade e da encarnação. Tem também o Concílio de Toledo, depois no VI século, para falar ali sobre a questão do Espírito Santo proceder do Pai e do Filho, não só do Pai, né? O que gera todo um celeuma ali teológico também, lá do chamado Filioque. Então é uma longa discussão desde os primórdios do cristianismo até hoje, de certa forma, né, como entender a Trindade e por aí vai. Então é uma questão super complexa de expressar, de expor por meio de palavras, né, de discurso, ainda mais complexa talvez, ou tão complexa quanto, seria fazer esse exercício de explicar a Trindade ou de expor a Trindade por meio de imagens. E é justamente esse o nosso tema aqui, né, a questão daquela figura trifacial tem a ver com essa discussão. Então, assim, fazer uma imagem complexa, né, de algo nesse nível e também muito delicado teologicamente não é uma coisa básica, né? Não é como você abrir o armário e pegar a primeira roupa ali que já serve, né? Porque vamos pegar assim que você tem um armário cheio de insider, então você pegou qualquer uma, vestiu, tá ótimo para ir em qualquer lugar, né? Você vai ficar bem confortável, anti-odor, né? Todas essas facilidades em qualquer contexto que você tiver. E se você não tem um armário cheio de insider, né? Se você ainda não é cliente, 20% de desconto usando meu cupom estranha ou clicando no link que vai estar aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. E se você já é cliente, já comprou pelo menos uma vez lá, você ainda tem 10% de desconto, mais os descontos, claro, adicionais, né? Que já estão disponíveis ali em alguns produtos específicos no site. Então depois entra lá, confira. Obrigado, Insider, por apoiar esse vídeo. E voltando para a nossa discussão, né? Então, fazer uma imagem que represente bem a Trindade é algo extremamente complicado. E, por isso, os artistas foram tentando fazer isso de formas muito diferentes ao longo do tempo. Algumas que a gente está mais familiarizado, outras que a gente não está nem um pouco, né? Em geral, né? As pessoas não estão nem um pouco familiarizadas com elas, né? Então vamos dar uma olhada aqui em algumas principais. Começando pela representação geométrica da Trindade, né? Muitas vezes os artistas utilizaram ali o triângulo, a forma do triângulo, que remete a 3 por causa dos ângulos, mas é uma forma só. Então isso pareceu útil ali para a representação iconográfica, né? Visual, artística da ideia da Trindade. E o triângulo foi aplicado de diferentes formas para representar a Trindade. Então, por exemplo, algumas vezes você tinha uma figura divina, seja Jesus, ou uma figura mais como um ancião, né, representando Deus Pai, só que na cabeça, né, atrás da cabeça, tinha ali uma auréola. Já fiz um vídeo completo sobre a auréola aqui no canal, mas nesse caso a gente está falando de uma auréola específica, que é a auréola triangular, que era usada na arte cristã para remeter especificamente à Trindade, né, era colocada na cabeça ali das pessoas da Trindade, ou da figura que representava simultaneamente as 3 pessoas. Então você poderia ter um triângulo pura e simplesmente representando a Trindade, às vezes uma auréola triangular junto ali de alguma figura, né, na cabeça de alguma figura, e tem também outra forma muito interessante, que é o chamado escudo da fé, também às vezes chamado de escudo da Trindade, né, mas em latim scutum fidei, que vocês já devem ter visto isso, né? É um triângulo que tem um círculo no meio escrito Deus, e em cada ângulo do triângulo tem ali escrito Pai em um ângulo, Filho em outro e Espírito Santo no terceiro. E aí, de um ângulo para o outro, está escrito não é. Então, o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho, e por aí vai, né? Então, nenhum das pessoas é a outra, mas as 3 são Deus, né? Então, você tem linhas que ligam cada um dos ângulos ao centro do triângulo com a expressão é, né? Então, o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, essa forma geométrica, né, de representar a Trindade é uma possibilidade que ocorreu ao longo da história, que ocorre ainda, é muito utilizado essa imagem ainda hoje. Mas, se você quiser representar figurativamente a Trindade, assim, usando uma convenção ali antropomórfica, né, então usar mais ou menos como são os humanos para representar a Trindade, da mesma forma que a gente representa anjo antropomorficamente, né, você faz uma pessoa com aparência de homem, né, geralmente com asas, por exemplo. Então isso que é uma representação antropomórfica, né, com a forma, morfé, de um homem, antropos. Então, caso você queira representar a Trindade antropomorficamente, os artistas ao longo da história utilizaram algumas possibilidades.
Uma delas é a de colocar 3 homens idênticos, que expressa essa questão de não subordinação dentro da Trindade. Então você tem 3 homens idênticos, todos com a aparência de Jesus, geralmente, e essa representação visual se conecta principalmente com a passagem que aparece ali no livro de Gênesis, capítulo 18, nos versos 1 e 2, que fala de 3 homens, fala que Deus apareceu para Abraão, mas ao mesmo tempo fala que 3 homens apareceram para Abraão. Inicialmente, essa passagem foi lida como Deus, né, Yahvé, junto com 2 anjos, daí as 3 figuras que se revelaram em forma humana, mas os cristãos, logo nos primeiros séculos ali, leram essa passagem como uma referência à Trindade, né? Então, de que essa ideia de que Deus visitou Abraão, mas ao mesmo tempo são 3 figuras, prefigurava, né, era um tipo, um anúncio da questão da Trindade, né, dessa elaboração que posteriormente seria feita na teologia, mas a sementinha disso supostamente já estaria nesse texto, segundo essa interpretação. Outra forma de representar a Trindade antropomorficamente, mas com um zoomorfo, né, com